Intenções para essa santa celebração. Pelos aniversariantes: Cristiano Lima Rios, Eugênia Ratuê e Cagédissa de Faria, Ellen Agta Paz Novato, Luiz Gustavo Lopes da Silva, Mariana Pereira Lisboa, Mateus Magalhães Mendonça, Mônica Diniz. Por intenção: pela família Mascarenhas e Miranda, Elaine, José Antônio, familiares e funcionários, pelo anjo da guarda de Jonas, Silva Lacerda, Andréia, Willy, Célia Castro. Recuperação de saúde de Cassandra, Rosa Castro, Marcílio Soares, Lorena, Carmen, Fátima, Maurício, Viviane, Eliana e André. Em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Luzia, por uma graça alcançada, Santíssimo Sacramento, Santo Expedito, São Cristóvão, São Vicente de Paulo. Ação de graças: Antônia Gonçalves dos Santos, Tiago Felisbino Gontijo. 7º dia de falecimento de Rodolfo Xavier. Pelos nossos irmãos falecidos: Francisca Gonçalves, José Márcio de Souza Oliveira, Roberto Antônio Rodrigues, Zilá Estefânia Guimarães, Nair Maria de Oliveira, Fátimo José Oliveira, Geraldo Pedro Jacinto, João Francisco Gomes Branquinho, Walter de Souza Costa, Carlos Ferreira Neto, Honorina Jorge Ferreira, Raimunda Rafaela Felisbino, Antônio Albino Gontijo. Iniciamos a nossa celebração cantando: O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje a igreja faz memória a Santo Atanásio, que foi bispo, bispo e doutor da igreja. Nasceu da Alexandria do Egito. Participou do concílio de Nicéia, no qual professou a verdade da fé em defesa da divindade de Cristo. Interessante. É para nós um grande exemplo, né? Lutou muito, defendendo, participando do concílio, professando a verdade de fé em defesa da divindade de Cristo. Por isso, eu fico pensando assim que esse momento aqui agora, ele é nosso. Da liturgia, da celebração, ele é nosso.
Se você quiser pedir perdão, se você quiser ser perdoado, você tem que se dirigir, tem que chegar perto de Deus e pedir o perdão, mas tem que reconhecer. Eu, às vezes, subindo aqui a rampa com um, com o outro, a gente conversa, nós viemos aqui pedir socorro, buscar reforço aonde tem, buscar reforço, buscar socorro a quem nos socorre. Mas para isso é preciso que nós reconheçamos que somos pecadores, que somos pequenos demais. O Carlos até brinca comigo: ô Toninho, vai ser o justo ou o pecador? Que posição sua? Eu brinco com ele: não, eu prefiro o pecador, porque é mais garantido para mim. Então, reconheçamos que somos pecadores. Esse é um momento muito especial para nós, diante do Senhor. Eu até pediria, há muitos anos atrás, muita gente vai recordar que esse momento era nosso, quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor. Vamos fazer isso diferente hoje, né? Vamos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. Quem puder, né, Geraldo? Quem puder. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Olha a oração belíssima que o presidente dirige a Deus. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, perdoe, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então vamos coloque a mão no coração e vamos juntos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor,
com firmeza de coração, é que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Aleluia, 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 aleluia. A minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Olha, meus irmãos, eu gosto de começar muito pelo Evangelho. Os judeus, Jesus estando ali, nessa festa da dedicação do templo, os judeus ainda provocando Jesus. Espera aí. Até agora você nos deixa na dúvida se é ou não é o Messias. E a gente fica pensando assim, olha bem. Os judeus rodeavam e disseram: até quando não deixarás essa dúvida? Ora, se não tivesse uma segunda intenção, a gente poderia até pensar que
Eles estavam preocupados. Mas a intenção não era essa. A intenção era uma outra. Porque os judeus mais simples estavam escutando o Senhor. Seguia às vezes. Esse povo, como a gente brinca, da diretoria, da elite, queriam provocar Jesus porque queria saber se de fato ele era o Messias, aí nós iríamos cuidar dele, tirar ele fora, porque ele iria atrapalhar todo o governo, toda a autoridade. É assim que ia acontecer. E Jesus fala muito claro, olha, se vocês que veem as obras que eu realizo em nome do meu Pai, se vocês não acreditam, vocês vão acreditar em quem? E sabe por quê? Sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são do meu redil. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não me escutam. E mais ainda, né? Mais ainda mais na frente, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. Eu sou o bom pastor. Vocês não são as minhas ovelhas. E ainda mais Jesus deixa esse povo meio desconcertado, né? Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Olha bem. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. Aí deve ter enfurecido aquele povo. E mais ainda. Olha que maravilha que é para nós, né? Que temos fé. Eu e o Pai somos um. Aí acabou para eles. Deve ter acabado. Mas aí, meus irmãos, foi preciso que esse Deus se entregaria, morreria por nós, para que a reação dos primeiros cristãos, maravilha, né? Eu fico empolgado quando eu leio, quando eu vou fazer algum comentário sobre os Atos dos Apóstolos. Olha que maravilha, né? Naqueles dias que se haviam espalhado por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão. Aquele povo, aquela comunidade, mesmo sabendo da perseguição por causa da morte de Estevão, se dispersaram, mas foi se espalhando por todos os lugares, levando a palavra do Senhor com coragem. Por quê? Vamos ligar. Porque foram ovelhas que tiveram pastor. Porque tinha o cheiro do pastor. Porque ouviu o pastor. E não se preocuparam com toda a perseguição, com toda a reação daquele povo. A ponto que Barnabé, isso foi lá em Antioquia, Barnabé, sabendo disso, da emoção que estava, do crescimento que estava a igreja de Jesus Cristo, foi até lá. Não para confirmar, mas para ser solidário, para ver o que mais precisava. E lá ele empolgou, e lá ele ficou maravilhado. Levou o assunto até para Jerusalém, onde estava a comunidade dos apóstolos. E lá, por causa dessa empolgação, por causa desse anúncio do Evangelho, por causa de dizer que eu acredito que Jesus é o bom pastor, porque nós temos o cheiro do pastor, nós ouvimos a sua voz, e Deus estava com eles. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. Tão forte foi que Barnabé não se conteve. Foi lá em Tarso e buscou Paulo para reforçar mais ainda. E eles ficaram assim motivados, alegres, que foi a primeira vez que foram chamados de cristãos. E voltando um pouquinho agora com essa euforia dos primeiros cristãos e nós. Eles tiveram uma missão muito forte. Eles não só ouviram o pastor, eles não só têm o cheiro do pastor, mas partiram
para anunciar esse grande nome que é Jesus. E nós? Ainda bem, eu sempre falo e gosto de falar, que nós estamos no caminho certo, que nós subimos buscando reforço, buscando socorro, aonde tem, nos alimentando, mas ainda é pouco. É pouco porque nós precisamos, nós somos o povo escolhido, sim, eu fico pensando sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, porque nós ouvimos a voz do pastor, nós sentimos o seu cheiro, e nós precisamos ter cheiro de Jesus para passar para as outras pessoas. Nós não podemos ficar só aqui não. Esse perfume de Jesus, esse cheiro de Jesus, esse gosto nós temos que levar isso lá fora. Nós temos que levar. E levando, nós vamos ser chamados de cristãos. Porque se nós não levarmos, é só pela experiência que nós podemos ser chamados. Nós vamos nos alegrar de ser chamados de cristãos se nós, a partir do momento, nós sentindo o cheiro do pastor, ouvindo a sua voz, nós também levemos aos outros. Assim nós podemos cantar assim: eu te amo, ó Senhor da minha vida, eu te amo, ó Senhor da minha vida, eu te amo, ó Senhor da minha vida. Fecha os olhos, vamos cantar junto. Eu te amo, ó Senhor da minha vida, eu te amo, ó Senhor da minha vida, eu te amo, ó Senhor da minha vida. Que esse pastor nos abençoe, nos acolhe com alegria. Amém? Façamos então a nossa com fé e esperança, apresentemos nossas preces ao Deus da vida, rezando: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa e pela Igreja, para que, vivendo concretamente a comunhão, deem testemunho de unidade e paz ao mundo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela celebração do Sínodo dos Bispos que aproxima, para que toda a Igreja colha os frutos desse encontro de fé e partilha, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pobres, famintos, miseráveis e doentes, para que, com vosso auxílio, sejam socorridos em suas necessidades, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. No silêncio do nosso coração, cada um apresente sua prece ao Senhor da vida. Nós já rezamos no início, mas eu queria enfatizar bem. Vamos pedir pela família do Rodolfo. O senhor Rodolfo foi um grande colaborador na nossa igreja. Rodolfo Xavier morreu quase com 99 anos. Que a família seja abençoada pelo bom pastor, por tudo aquilo que ele realizou. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Deus Pai, nossos pedidos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Diante do Senhor, o Senhor que fala conosco, nós somos suas ovelhas, ouvimos a sua voz. Pedimos a Ele que não nos desampare,
que esteja sempre conosco. Por isso rezemos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a paz. Então vamos pedir ao Príncipe da Paz que nos dê a paz. Cada um tem o seu particular pedido pela paz. De repente, nós mesmos precisamos de uma paz interior. Olhamos para o Senhor, Príncipe da Paz, e pedimos a paz. Eu te amo, ó Senhor da minha vida. Eu te amo, ó Senhor da minha vida. Eu te amo, ó Senhor da minha vida. Assim disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andarás na treva, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salvo. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem poderá resistir se Jesus entregando está teu corpo precioso aqui neste lugar? Quem poderá resistir se Jesus derramando está teu sangue precioso aqui neste lugar? Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.
para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara para a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Esse é um momento de ação de graças e que nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, por ter nos dado esse alimento que nos reforça na nossa caminhada. A ovelha que tem pastor é a ovelha feliz. Então, cada vez mais procuremos ouvir o pastor, ter o cheiro do pastor. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, nós confessamos firmemente com Santo Atanásio a divindade do vosso Filho Jesus, que ela nos dê a vida e proteção por meio deste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ainda tem alguns convites para a grande noite de massa, que todo mundo já sabe, realização dos amigos da paróquia de São Cristóvão. Será no dia 5 de maio, às 20 horas. Valor da mesa, R$200, inclusa uma garrafa de vinho. Quem puder participar, será bom. Eu e o Pai somos um. É a maior certeza que nós temos de ser amigo de Jesus, amigo desse Deus que nos ama tanto, esse Deus que é infinitamente misericordioso. Que nós então tenhamos o propósito de sempre buscar, escutar a voz do pastor, ter o cheiro do pastor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela é muito especial. Ela não só nos dá o cheiro do pastor, como ela tem o cheiro do pastor
e dá para nós esse cheiro. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, cujo mês nós celebramos e queremos sempre estar aqui rezando esse mistério aos 5 minutos da missa, da nossa celebração. Que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Vamos cantando. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltarás. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará.